Me chamo Eduarda, sou atleta do time de rugby feminino da cidade de Rio Preto. Vou falar um pouco para vocês da nossa história. Bom, é com muita satisfação que venho hoje a esta Casa Legislativa para representar o esporte mais apaixonante da cidade, o rugby. A prática desse esporte teve início em São José do Rio Preto em 2012, quando um grupo de amigos que conheciam o esporte resolveram então começar a praticá-lo. O rugby chegou em nosso país pelas mãos do inglês Charles William Miller, o pai do futebol. Em 1894, nascia então o rugby, irmão do futebol, aqui no Brasil. Bom, de volta à nossa querida cidade, com o time masculino já se movimentando em treinos, a namorada de um dos atletas, Stephanie Raira, que treinava junto deles, desanimada por saber que não poderia competir no mesmo campeonato, decidiu então criar o seu próprio time de rugby feminino. E assim foi fundado o Hydra. Nosso primeiro uniforme. Bom, quando ela decidiu fundar o Hydra, há 6 anos atrás, logo na semana seguinte, o treino já contava com 4 meninas. Tef, como ela é conhecida, concebeu o time como um filho, criou o seu nome, o seu brasão e o seu grito de guerra. Após passarmos por tantos altos e baixos, hoje, 21 de agosto, faz 4 dias que comemoramos juntas o aniversário de 6 anos de existência do time feminino, que muito já conquistou, mas que ainda muito tem para conquistar. No total, mais de 50 atletas já passaram pelo Hydra e também 3 treinadores. Atualmente, somos mais de 20 membros ativas em treino e disputando um campeonato regional. Em 6 anos, conquistamos 27 troféus e medalhas. Obrigada. Bom, conquistamos títulos de campeãs invictas da região noroeste paulista e do TUSCA, os Jogos Universitários de São Carlos, na modalidade Rugby Sevens. O masculino está à frente. Com mais de 30 membros ativos em treino, estão no 4º ano de uma formação de sucesso. Atualmente, disputam o campeonato Série D da Federação Paulista. Nos últimos 2 anos, ficaram entre os 10 melhores com a posição de 6º lugar. E hoje, 2018, eles lideram o 1º lugar. Bom, o nosso melhor exemplo de liderança é a nossa fundadora Tef, que casou-se e hoje reside na Itália com a sua filhinha Lindsay e seu esposo Douglas, que também foi um importante atleta do Rio Preto Rugby e um dos treinadores do time feminino. No rugby, além das diferenças de gêneros, masculino e feminino, também possuímos diferenças de modalidades. Como eu já comentei, a característica principal dessa diferença de modalidade é a quantidade de pessoas presentes em campo. No Rugby Sevens, a modalidade praticada pelo feminino, se joga com 7 atletas do time em campo. O Rugby 15, modalidade praticada pelo masculino, se joga com 15 atletas em campo. O rugby, muitas vezes, se confunde com o futebol americano, pois existe um contato físico extremo presente ao jogo. Prezando sempre pela técnica e pela integridade física dos jogadores, podemos dizer que se trata de um esporte de selvagens praticados por cavalheiros. Cavalheiros que assim são, ou cavalheiros que assim se fizeram, pois como em nossa Constituição, o rugby possui princípios e leis que garantem que as autoridades, no caso, os técnicos dos times e os árbitros das partidas, sejam extremamente respeitados como as autoridades máximas do jogo.
Além do respeito, outros valores são os pilares do esporte. A disciplina para poder se alcançar a concentração. O companheirismo, dentro e fora de campo, para que haja união. O exemplo dos mais velhos, que compartilham com os mais novos a responsabilidade e a paixão. Um dos valores principais que não se desassocia desse esporte íntegro é a solidariedade. Nesses 6 anos de Hidra, contam-se mais de 10 visitas a escolas e asilos de idosos, procurando formas de contribuir, como, por exemplo, com arrecadações e doações de alimentos e suprimentos. Pois para nós, sempre é possível ajudar o próximo. Basta encontrar alguma forma de se poder fazer isso. Entre tantas as existentes, os projetos sociais são os que Entre tantas as formas existentes, os projetos sociais são os que o rugby mais pode agregar, pois seus valores são grandes facilitadores na formação de caráter. O rugby impacta positivamente na educação. Posso assim dizer, pois tenho participado de algumas aulas no projeto Maquininha do Futuro, na qual este impacto extraordinário é visível. Confesso que é gratificante ver os valores do esporte sendo aplicado em crianças de 6 a 14 anos. O convívio delas em equipe mostra tanto de suas pequenas personalidades que logo podemos identificar os seus perfis, os que precisam de mais ou menos atenção. O rugby de Rio Preto, desde o início do ano, está realizando 1h30 de atividade esportiva nesse projeto no bairro São Deocleciano, sob a coordenação do time masculino, Rio Preto Rugby. Estamos conseguindo, uma vez por semana, ter contato com quase 100 crianças, divididos entre professores, atletas de ambos os times, que ensinam com muita didática e carinho sobre o rugby e seus valores para as crianças. E estamos muito satisfeitos com o resultado e feedback dos pais. Então, agora, peço espaço para uma série de agradecimentos. Agradecemos imensamente a vereadora Márcia Caldas e a todos os presentes que nos cederam este tempo e espaço para nos apresentarmos. Somos times independentes que buscamos, com nossos valiosos recursos humanos internos, empreender de forma que o time cresça com a grandeza que lhes é merecida. Um agradecimento especial ao Instituto e Organização de Sociedade Civil As Valquírias, que nos indicou para apresentarmos o rugby nesta sessão. A Amanda Oliveira, fundadora da organização As Valquírias, é um dos mais belos exemplos de superação e liderança feminina que temos atualmente aqui, em São José do Rio Preto, pois seu trabalho com meninas que estão dentro de uma margem de risco, oferecendo ajudas e parcerias, música, arte, é incrível. Estamos ansiosos também com o surgimento dessa possibilidade de parceria de inclusão do rugby dentro do projeto As Valquírias, que com certeza renderá muitas alegrias e bons frutos para ambos os lados. Os valores do rugby, passados a meninas já tão fortes e resilientes de natureza, as trarão para fazer parte de nossa base esportiva e fará com que elas formulem cada uma a sua própria base. As maiores dificuldades para manter o time sempre foram e sempre serão recursos financeiros, que nos possibilitem realizar melhorias na estrutura e trazer melhores classificações. Com os projetos, nosso objetivo é difundir mais o esporte em nossa cidade, dando assim a oportunidade para algumas crianças terem a perspectiva de um futuro dentro do esporte, aqui em nossa cidade ou na capital. Por que é tão fácil se apaixonar pelo rugby? Bom, isso é muito simples. O esporte é pura diversão. Precisamos de apoiadores e patrocinadores que acreditam nos times de rugby de Rio Preto, tanto quanto seus próprios atletas, nos auxiliando financeiramente para que possamos continuar alcançando melhores resultados. O nosso propósito, assim como nossa motivação, foi levantada de forma democrática em um debate de perguntas e respostas, e alguns adjetivos dados ao time por nossas meninas chegaram a se repetir. Rugby para as nossas garotas é desenvolvimento, superação e evolução. Estar no Hidra
é desafio, coragem, amor e amizade. Praticar rugby é união, inclusão e família. Vencer junto com a equipe é o nosso maior propósito. Com isso, é necessário o crescimento, a Libera para poder ir encerrando, por favor. No final, desculpem exceder. Bom, vencer junto com a equipe é o nosso maior propósito. Com isso, é necessário o crescimento, a colaboração, adquirir conhecimento e quebrar paradigmas. Por fim, a nossa expectativa para o rugby riopretense é reconhecimento, visibilidade. Se os senhores se identificaram com os valores e as propostas do nosso esporte... Bom, enfim, meu tempo já se excedeu. Eu agradeço muito a todos.